Monstra. Olá a todos e todas, eu sou o João Iria, comigo tenho o Rafael Félix. Olá, amigos. Somos do Fio Condutor e estamos aqui para uma entrevista muito especial com o diretor artístico da Monstra, Fernando Galrito. Olá, Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui connosco. Olá, boa tarde a vocês também, João e Félix. Obrigado por este momento também de divulgação do nosso festival, que é sempre um prazer, porque, por um lado, o festival é feito para as pessoas e vocês ajudam-nos a que as pessoas venham ao festival. Isso é sempre fabuloso. Infelizmente, vocês se calhar sabem até isso melhor do que eu, não é? A cultura vai cada vez tendo menos espaço nos órgãos sociais e então quando aparece assim pessoal novo, interessado e divulgar coisas, ainda por cima diferente, não é? Porque o cinema de animação, eu costumo dizer, tem um problema, que é não tem carinhas larocas para mostrar, tem desenhos, tem outras obras de arte, mas não tem assim aquelas stars que aparecem nos jornais e nos grandes eventos e às vezes é mais difícil de chegar ao público. No entanto, a vossa ajuda é fundamental, claro, e agradecemos muito por isso. Nós é que agradecemos. Nós fazemos isto também porque nós adoramos o Festival da Monstra. Eu próprio vou várias vezes, ainda por cima este ano é ano de anime, por isso estou muito entusiasmado. Mas antes de mais, acho que para o público perceber melhor, o que faz um diretor artístico? Um diretor artístico é uma pessoa que normalmente pensa a estrutura do festival, e no meu caso há 23 anos que o faço, dado que criámos o festival no ano 2000, e cria as linhas base, aquilo que são os grandes alicerces do festival. E depois, a cada ano, dentro desses alicerces, tentar mantê-los firmes, naturalmente, e no nosso caso, os 4 grandes alicerces são passar aquilo que é o melhor do cinema de animação que se faz a cada ano, olhar através de retrospectivas e através de um país convidado aquilo que também que se faz numa cinematografia e um pouco também pelo mundo, porque temos sempre esta ideia de que a melhor forma de conhecermos os outros é mostrarmos e vermos aquilo que eles fazem. Até para não termos medo, porque às vezes a gente tem medo daquilo que desconhece. E quando chegamos a ver, que vemos que os iranianos, os brasileiros, os japoneses, todos eles fazem obras tão belas e tão sensíveis como aquelas que nós fazemos, então são pessoas como nós, então temos é que os abraçar e continuar a trabalhar com eles em vez de termos medo. Depois há um outro aspecto que é muito importante no nosso festival, que é a questão da formação, através de masterclass, workshops, encontros com vários autores de cinema de animação e, o outro lado também muito importante, que é a questão da relação do cinema de animação com os novos olhares, as novas formas de fazer. E aí entra a realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade generativa e um quinto elemento que eu diria que poderia ser quase o primeiro, que é o lado de formação dos novos públicos, não é? A Monstrinha, que é um festival dentro da própria Monstra, digamos, é um espaço também, é um alicerce fundamental deste festival, porque muito do nosso público adulto hoje, ou jovem adulto, cresceu a ver filmes de animação com a Monstrinha. Ou seja, temos aqui também um pouco a balancear aquilo que é, se calhar, o nosso futuro, não é? E digamos que estes são os alicerces do festival e o diretor artístico, digamos, a cada ano, tenta encontrar os filmes, as pessoas, as obras, as exposições que se encaixam dentro desta base, mas ao mesmo tempo também que trazem algo de novo e de diferente a cada ano, para termos esse olhar que é fundamental, que é não só os espectadores ficam, digamos, olham coisas novas, como também nós, enquanto diretor artístico, também não estamos apenas a repetir, estamos também, digamos, a cada ano também a trazer coisas novas e isso também não deixa de ser deslumbrante para nós próprios, enquanto autores do programa e do projeto que é um festival de animação. Já agora, Fernando, até pegando nisso que estava a dizer, como é que é feita a seleção dos filmes que passam na mostra? Quais são os critérios que utilizam? Se juntam todos, por exemplo, e fazem uma espécie de brainstorming, olham para um país, por exemplo, como foi aqui o Japão, e escolhem se calhar obras de referência, ou existe outro tipo de critérios na seleção dos filmes? Eu diria que há 2 tipos de critério, quer dizer, que se juntam muito, não é? Por um lado, há as competições, não é? Nós recebemos anualmente muitos filmes, ultrapassam os 3.000, e temos 3 grupos de pessoas
que fazem uma espécie que são júris de seleção. E esse júri de seleção vê uma parte, sei lá, 1000 e tal filmes que vêm das escolas para a competição de estudantes. Mais quase 1000 que vêm para a monstrinha, mais outros 1000 e tal que vêm para a competição de curtas-metragens, mais cerca de 80, 90 que vêm para as longas-metragens. Não é? E pronto, juntamos-nos todos, fazemos uma primeira pré-seleção. E depois, durante uma semana, normalmente o Miguel Pires de Matos, que faz também a programação comigo, e mais 2 ou 3 amigos, revemos os filmes todos, ou pelo menos aqueles filmes que nós gostamos mais, voltamos a revê-los, e em vez de os vermos numa televisão, em casa, vamos para um cinema e vemos-los tal como o público os vai ver. Portanto, e ficamos durante uma semana a ver 30, 40, 50 horas de filmes de novo, e é desse grupo que depois vamos decidir os 200 e qualquer coisa que vão ficar nas várias competições do festival. Portanto, este é um lado. O lado do país convidado e das retrospectivas já tem a ver com aspectos mais históricos, não é? Nós temos a vantagem de, há muitos anos, ver filmes de animação, ou seja, o lado histórico nós já o conhecemos. Depois há uma sensibilidade que tem a ver com o momento e com aquilo que é a história mais recente, e que temos que fazer uma abertura para, essencialmente, tentar mostrar filmes que as pessoas conhecem menos, mas também não deixar de mostrar, sei lá, no caso do Japão, vamos mostrar filmes do Miyazaki, naturalmente, não é? Vamos mostrar filmes de grandes mestres, como o Satoshi Kon, o Osoda, etc. Mas também, e esse é o outro lado também que faz parte do nosso trabalho e que é o lado também de mostrar ao público que existem outras coisas, que é, sei lá, o cinema independente japonês. É muito pouco conhecido em Portugal, mesmo pelas pessoas que gostam muito de cinema japonês. E então a nossa programação também tem um espaço grande dedicado aos independentes, dedicado às cinematografias menos conhecidas, da Bulgária, da República Checa, da Estónia, da Eslovénia, ou seja, também tentamos aí trazer, quase num diálogo sul, não é? Portugal, cá no sul, e depois os ex-países de leste, essencialmente, ou países de leste ainda, na realidade, que são onde a cinematografia, depois do Vasco Granja, voltou a ser pouco conhecida, não é? E tentamos que o programa também tenha essa abrangência, e aí voltamos a ter nós essa vantagem, e esse, digamos que acho eu que é o nosso trabalho, que é, nós somos uns privilegiados, não é? Vemos muitos filmes ao longo da nossa vida, e o nosso trabalho, enquanto também diretor artístico, é, digamos, partilhar um pouco desse privilégio com o público e a mostrar essas coisas novas, essas coisas diferentes, porque temos sempre esta quase certeza, que é, todos nós, e não é exclusivo nosso, todos nós sabemos do que gostamos, mas também gostamos daquilo que não conhecemos. E quando nos mostram algo de novo, a gente diz assim, epá, eu tinha medo de ver isto e afinal é tão bonito, não é? E portanto, esta descoberta, que é uma descoberta dos sentidos, mas também é uma descoberta do outro, da forma como ele vê o mundo, eu diria mais uma vez que é fundamental para nos encontrarmos melhor, e digamos que se perguntarem qual é um dos grandes prazeres de ser diretor artístico de um festival, é realmente esse, é de nós podermos trocar com os outros aquilo que nós conhecemos e de sentirmos que as pessoas, quando saem da sala, vêm-nos dizer, afinal, eu até estava com medo de vir a esta sessão, pá, gostei imenso, são mesmo muito bons. Ou, eu lembro-me faz parte das nossas histórias do festival, uma vez numa sessão para a família, o público estava a sair e há um jovenzinho, uma criança, que vai a sair e leva o pai pela mão e olha para o pai e diz assim, pai, eles não falaram, mas eu percebi tudo. Era um filme que não tinha vozes, era só de encontros e de gestos e de mímica, e ele diz esta coisa fabulosa, não é? Eles não precisaram de falar para que eu entendesse tudo o que eles queriam contar. E pronto, esse é um prazer fantástico, e é esse o nosso trabalho, e para as pessoas, é verdade que dá muito trabalho, mas é verdade que dá um prazer imenso também. Então, basicamente, a escolha do país acaba sempre por ser um bocado de oferecer um pedaço desconhecido do país às audiências, como no caso agora este ano no Japão, certo?
Completamente, acho que sintetizaste muito bem. É um bocado tentar trazer aquilo que é menos conhecido, mesmo de países que a gente acha que conhece muito bem. E esse é esse um pouco o desafio, e anualmente os países que nós escolhemos, tentamos que eles se liguem, por um lado, por esse lado menos conhecido da sua cinematografia, mas também, por outro lado, por algo que tem a ver com o país. Sei lá, por exemplo, o caso do Japão não foi escolhido ao acaso. Passam 480 anos que os marinheiros portugueses, os primeiros marinheiros a chegar à costa japonesa, eram portugueses, e pronto, esse evento, esse encontro de culturas e que já é secular, não é? Também, digamos, faz parte deste nosso interesse em revisitar o Japão, desta vez através do cinema de animação. Sim, é interessante porque acho que uma coisa fantástica que o Festival da Monstra faz é sempre oferecer um pedaço de história de cada país em termos de animação. E é um bocado chocante, talvez para uma audiência geral, descobrir que Portugal tem cerca de 100 anos de cinema de animação. Por isso, assim resumidamente, especialmente agora celebrando este ano com a nossa primeira missão aos Oscars com o Ice Merchants, João Gonzalez, qual é exatamente a nossa história para uma audiência assim geral que não está muito familiar mesmo com o cinema de animação em Portugal? Assim, a nossa história, eu diria mesmo desde 1923, de alguma forma sempre foi uma história com muitos altos, diria que mais altos do que baixos. É verdade que sempre fomos um país que não produzimos tanto, comparado com outros países, mas de qualquer modo produzimos filmes ao longo da nossa história mais antiga, não é? 1923, a Gente Fabulosa, que infelizmente havia menos dinheiro para produzir filmes autorais e havia muita gente que trabalhava essencialmente na publicidade, mas na publicidade, as pessoas que calhar desconhecem, ganhámos prémios em Cannes para os melhores filmes publicitários. Ganhámos prémios em Annecy, não é? O maior festival de animação do mundo, que os nossos realizadores mais recentes, como a Regina Pessoa, já ganharam também, mas já alguns, não sei se estão a lembrar do Artur Correia, não é? Ganhou com uma publicidade para a Schweppes o grande prémio de melhor filme publicitário em Annecy, nos anos 70, não é? Ou seja, temos na nossa história, mesmo a mais antiga, alguns casos de muito sucesso. Naturalmente que a Revolução do 25 de Abril abriu portas, essencialmente, a um apoio mais generalizado e mais constante e mais seguro ao cinema em geral e também ao cinema de animação, que no princípio eu diria que esse apoio era um pouco tímido, mas depois, pouco a pouco, ele foi alicerçando, também muito devido ao trabalho, diga-se em abono da verdade, da grande comunidade, não da muito grande, mas da forte comunidade de animação em Portugal, que através de um programa chamado Os Caminhos da Animação, fez um trabalho muito grande de desenvolvimento, de preparação, de programação e enviou todos esses dados ao ICA, que os teve em atenção e percebeu que realmente a cinema de animação em Portugal era uma coisa séria e eu diria que desde os anos 80, 90, a nossa animação tem vindo a crescer com resultados fabulosos. Aliás, no ano 1999, o Abi Feijó ganha o melhor prémio pela sua carreira do cinema de animação europeu, o Cartoon d'Or, e no ano seguinte, no ano 2000, a suspeita do Zé Miguel Ribeiro ganha também o Cartoon d'Or, ou seja, o Oscar para o melhor filme de animação europeu. E ao longo da nossa história, então especialmente desde a partir do ano 2000, há prémios em todos os festivais, não só nacionais, mas pelo mundo inteiro. A Regina Pessoa ganha 2 vezes em Annecy, uma delas o Cristal de Annecy, ou seja, o prémio máximo para uma curta de animação. O ano passado nós tínhamos 2 longas-metragens portuguesas na competição, poucos países, mesmo da grande produção, se podem gabar de ter 2 longas-metragens no mesmo ano em competição, para além também de 2 curtas. Ou seja, eu resumiria, não sei se isto os números valem o que valem, não é? Mas só para vos dar uma ideia, de todos os prémios dos últimos 10 anos do cinema português, cerca de 70% dos prémios foram para filmes de animação. Pode-vos dar uma ideia se calhar, e eu não estou a exagerar, se calhar a arte mais premiada internacionalmente portuguesa é o cinema de animação.
Não é o cinema, não é o teatro, não é as artes plásticas, é o cinema de animação. Ou seja, é uma história muito rica à qual falta uma coisa, não é? E que eu acho que, e espero eu, que agora os Ice Merchants do João Gonzalez e as duas longas do Zé Miguel Ribeiro e do Nuno Beato nos venham ajudar a que, digamos, os distribuidores das grandes salas de cinema olhem mais para o cinema de animação, por um lado, mas também olhem mais para as curtas-metragens. E eu aqui até nem falo exclusivamente do cinema de animação, mas imaginemos que pegamos em 4 ou 5 curtas-metragens e fazemos uma sessão de 1h30. Acredito piamente que o público, com o tempo, até se calhar passa a gostar mais, porque tem mais diversidade, não só em termos de técnicas, não só em termos também de géneros cinematográficos, em termos de histórias, em termos de narrativas, e se calhar ir a um cinema ver 5 histórias pode ser mais gratificante do que ver só uma. Não é? E às vezes há umas que são tão esticadas que podiam ser só uma curta, não é? Por isso, eu acho que, pronto, para voltar à tua pergunta, eu acho que o cinema de animação português tem um historial muito interessante, muito bonito, mas, como toda a história, como todas as coisas, ela ficará completa quando todos nós, e estou a falar de todos nós portugueses, ou pelo menos a sua grande maioria, a conhecermos mais perto. Não é? Porque só temos autoridade para falar e para dizer que gostamos ou não gostamos depois de ver, não é? Não podemos rejeitar à partida algo que não conhecemos. E digamos que está nas mãos dos distribuidores, não só dos audiovisuais, mas também dos distribuidores das salas de cinema, porque continuamos a acreditar que ver um filme numa sala escura, com um bom som, com um grande ecrã, é muito melhor do que com as distrações todas da casa. Mesmo que a gente diga assim, eu tenho uma televisão muito grande, 55 polegadas, não sei o quê, não chega, não é? 55 polegadas ao lado do ecrã de 12 metros do Cinema São Jorge é um telemóvel, não é? É um ecrã de telemóvel. Por isso, aquilo que eu digo às pessoas é façam pressão e vejam cinema de animação português, vejam cinema português, porque vale a pena, porque somos dos melhores do mundo e não estou a exagerar. Muito bem dito, muito bem dito mesmo. E entrando um bocadinho mais dentro do que eu acho que é fantástico que o Festival Monstra faz, que é muito, não só exibir um pouco da história de um país em termos de cinema de animação, que acho que é importante não só para a audiência, mas também da perspectiva criativa, que é olhar para trás. E a minha pergunta agora segue mais para este caminho, que é qual é a importância de olhar para trás neste meio da animação? Eu acho que não seria exclusivo do cinema de animação o olhar para trás. O olhar para trás, acho eu, tem duas vantagens. Por um lado, situamos-nos naquilo que nós estamos a fazer. Por exemplo, ontem fazemos em homenagem aos 100 anos do cinema de animação português, estamos a fazer com a Cinemateca Portuguesa uma retrospectiva de filmes de animação portugueses com várias temáticas, não é? Às primeiras quintas-feiras de cada mês, quem quiser olhar de cinema de animação português, ver, senti-lo e depois discuti-lo com os autores ou com alguns deles, venha à Cinemateca às 19 horas, todas as primeiras quintas-feiras de cada mês. E ontem fizemos uma sessão, ontem dia 2 de março, fizemos uma sessão dedicada às mulheres do cinema de animação português. E estavam 5 das 8 realizadoras que nós apresentámos, de quais apresentámos filmes. E foi muito interessante olhar filmes mais antigos, mais recentes, e depois há coisas muito engraçadas que é, por um lado, o lado tecnológico, não é? Filmes que, com o passar do tempo, ganham grão, percebemos que os 720 por 576, não é? Que era a dimensão do PAL de há uns anos atrás, foi completamente ultrapassada pelo Full HD, não é? E os filmes têm uma qualidade muito melhor do ponto de vista da sensibilidade, mas ao mesmo tempo também se sentiu uma coisa, e o público na sala também acabou por referir isso mesmo, que é o facto de, apesar de tudo, havia muita inventabilidade, havia muita criatividade nos filmes. Ou seja, e olhando para trás, sei lá, percebemos que tecnicamente, até artisticamente, há coisas que evoluíram muito, não é? Nós hoje temos animadores fabulosos comparado com aquilo que se fazia há 20 anos atrás, e já se faziam coisas muito boas. Mas, no entanto, há uma coisa que persiste,
duas coisas muito interessantes que o cinema de animação português tem e que persistem e que ontem também voltámos a revê-las, digamos assim. Por um lado, o lado da criatividade e da diversidade técnica. Tínhamos coisas em desenho, em recorte, tínhamos coisas em volume, marionetas, volumes 2D. Havia, digamos, a tinta pintada sobre vidro, ou seja, havia um conjunto de técnicas muito grandes, com uma capacidade narrativa muito bonita, ou seja, filmes com uma sensibilidade enorme de traduzir as suas mensagens. E depois um outro aspecto muito interessante, que eu acho que é digamos, uma valorização suplementar que o cinema de animação português tem, que é, quando fala muito de nós. Não é? Fala das nossas histórias, fala da nossa cultura, e eu digo muitas vezes esta máxima que é: se queres falar ao mundo, fala de ti próprio, fala da tua aldeia. Porquê? Porque, por um lado, é aquilo que nós conhecemos melhor. Nós, quando falamos de nós próprios e da nossa aldeia, estamos em nossa casa, sabemos o que estamos a falar, vivemos, estamos lá. E depois, ao contrário daquilo que a gente pensa, as outras aldeias, as outras pessoas têm muito em comum connosco. E quando nos encontram, através dos nossos filmes, não só se reencontram também em muitas coisas, mas depois também tem o outro lado, que é, estes tipos têm isto que é diferente da nossa cultura. E isso também é bom, nós mostrarmos a nossa diferença. Porque quando nós tentamos copiar, seja de que forma for, seremos sempre maus. A nossa letra é pior, a nossa forma de contar a história é diferente, não é tão boa porque não é a nossa cultura, a gente conhece menos e de certeza comete mais erros. Queremos usar uma técnica XPTO, mas que não é a nossa técnica, não está no nosso coração, não está nas nossas mãos, na nossa memória muscular, não é? E será sempre menos bem feito. E nesse aspecto, mesmo olhando o passado, nós percebemos que isso é muito importante. E esse lado de olhar o passado, depois, é importante para que, quando construímos o futuro, melhoramos naquilo que temos a melhorar, mas sabemos que há uma base que resultou e que essa, se calhar, é bom mantermos-la, não é? E estou aqui e falo das histórias, não é? Sei lá, lembrei-me agora, de repente, das memórias do meu avô, do Nuno Beato, não é? É uma história que começa de uma forma como qualquer filme em qualquer sítio do mundo poderia começar, não é? Uma jovem que vive na cidade e que vai visitar o avô, ou que vai visitar a sua aldeia porque o avô faleceu, e quando chega lá, aquela lama, aquela coisa toda, e os sapatos de salto alto, aquilo não liga muito bem, mas pouco a pouco começa a encarnar e começa a entrar lá dentro, e aí vêm os tais demónios, as tais memórias, que são portuguesas, não é? São a Rosa Baraça, com os bonecos não é? Os bonecos de barro com várias mãos, não é? E com vários braços, e que trazem memórias fascinantes e lendas fascinantes, e isso é nosso. Não é? Nós sabemos contar isso melhor do que ninguém. Mas depois, de qualquer modo, quando chegamos, sei lá, à Bulgária, o ano passado fizemos a retrospectiva da Bulgária, eles têm muitos caretos como nós, têm muitas peças dessas como nós, e então a forma de nós apresentarmos é diferente, mas há, apesar de tudo, coisas que são similares. E nesse aspecto, é esse lado que eu acho que é muito interessante, e que eu acho que os nossos jovens realizadores e mais adultos têm de muito interessante. Sabem olhar o passado e evoluir naquilo que é de evoluir, mas manter, não é? Estou-me a lembrar da Laura Gonçalves e da Chá, fazem aquele filme Drop by Drop, que é um filme fabuloso e que tem a ver com as pessoas que vão para fora do país, tem a ver com os caretos que tentam manter a nossa identidade cultural. Sei lá, está ali a nossa antropologia, a nossa etnografia, a nossa etnologia toda, e estamos a falar de jovens realizadores dos dias de hoje que souberam olhar para o Oque Calma do Abi Feijó, e que souberam olhar para, sei lá, para filmes do José Miguel Ribeiro e de outros grandes realizadores que têm também já na sua história esse lado do passado, e que ajuda a refletir o presente e a fazer melhor o futuro. Vamos voltar até um pouco atrás, porque no início da entrevista referiu, e eu achei a expressão curiosa, a questão do cinema de animação não ter carinhas de larocas para vender. A pergunta que eu tenho vai um pouco nessa linha também, porque existe, não lhe quero chamar um preconceito, embora praticamente até possa ser, do cinema de animação
ser uma coisa que está muito virada para as crianças. Principalmente no último ano temos tido, por causa do Guilherme Del Toro e do Pinóquio, ele tem tido muito espaço de antena para falar sobre isto, e tem referido constantemente que a animação não é um género, é um meio. E isto tem sido uma batalha constante nos últimos anos. E a minha pergunta é, acha que, e se calhar o Fernando nesta altura em Portugal é capaz de ser das melhores pessoas para nos responder a esta pergunta, acha que o cinema de animação ainda sofre de alguma desconfiança por parte do público mais adulto? Não, eu acho que ao longo destes anos, eu lembro-me quando há 23 anos começámos o festival, eu acho que havia essa desconfiança e havia até uma leitura de que o cinema de animação é uma coisa para crianças. Não é? Ao longo dos anos, eu acho que isso tem-se vindo a esbater bastante, graças a festivais de cinema de animação, graças também a outros filmes, também a alguns blockbusters que também trazem, apesar de tudo, olhares em que utilizam o cinema de animação. E temos pena, por exemplo, que outros filmes que nós conhecemos e passamos no festival depois não tenham eco nos grandes ecrãs. Sei lá, estou-me a lembrar de um filme neozelandês fabuloso chamado 25 de Abril, sobre uma batalha na Primeira Guerra Mundial, e que nos mostra a Primeira Guerra Mundial como ninguém, utilizando o cinema de animação, não é? Sei lá, os filmes da Ghibli, estou-me a lembrar do O Túmulo dos Pirilampos, eu acho que é o melhor filme, talvez, alguma vez feito sobre a Segunda Guerra Mundial, não é? E pronto, ou seja, e é um filme que até pode ser visto por quase todas as camadas etárias, não é? Mas depois tem filmes, não é? E nós passamos imensos, que são exclusivamente para adultos. E eu acho que esse estigma, pouco a pouco, tem-se vindo a esbater. Mas eu diria uma coisa ainda mais do que aquela que disseste, que é, eu não diria que... Eu diria que o cinema de animação, apesar de tudo, é uma arte à parte, digamos assim. Apesar de nós chamarmos cinema de animação, ou seja, há algumas bases do cinema, da linguagem cinematográfica que estão subjacentes ao cinema de animação, mas o cinema de animação depois tem capacidades que a imagem real não tem. Ou melhor, quando a imagem real quer ter essas capacidades, recorre ao cinema de animação. Não é? Ou seja, essa capacidade de reinventar a relação com o espaço, com o tempo. Eu posso esticar o meu braço e ir até ao pé de vocês, não é? Num filme de animação e cumprimentá-los, não é? Imagem real, eu teria que utilizar um efeito especial que vem da animação para poder mostrar isso, não é? Ou seja, a animação, apesar de tudo, mesmo os filmes que utilizam, ou que são muito, como às vezes costumo dizer, muito miméticos, ou seja, que estão muito próximos do movimento realista, não é? E nós vemos os avatares, não é? Que temos atores a transportarem para as personagens criadas digitalmente os seus movimentos, mas mesmo aí nós sabemos que depois, na pós-produção, há muito animador que traz movimentos extra que ultrapassam o movimento do ator que pôs aquele avatar a funcionar, não é? E então é essa diferença que eu acho que faz com que o cinema de animação seja uma arte autónoma, não? Eu chamo-lhe sempre, o cinema é uma arte, não é um qualquer coisa do cinema, porque ela transporta e traz um outro nível. Aliás, eu até costumo dizer que o cinema de animação tem todas as artes lá dentro, mais uma que mais nenhuma tem, que é a arte do movimento. A arte de criar movimentos novos que só o frame a frame, que só a imagem por imagem permite e que quando gravamos em tempo real, não é? Não conseguimos fazê-lo. E é essa característica fundamental que o cinema de animação traz, que permite aos animadores também serem diferentes, não só metaforicamente, ou seja, de contar e de dizer as coisas de uma forma diferente, mas também terem a capacidade de transformar a relação do espaço e do tempo, não é? E se mergulhar assim de repente no programa da mostra deste ano, eu dir-vos-ia, vejam o Kafka's Country Doctor, o doutor de província do Kafka, que é um filme do Koji Yamamura, onde aquilo que o Kafka diz e que nós, quando lemos o Kafka, podemos interiorizar e tentar fazer, o Koji Yamamura vai, diria eu, quase mais além do que aquilo que a nossa capacidade e a nossa mentalidade pode criar. Ele realmente consegue transportar-nos para uma dimensão espacial e temporal completamente nova e diferente, que não só um grande gênio, não é? Mas também só o cinema de animação o poderia fazer. E eu acho que é essa um pouco a diferença. E
indo diretamente à tua pergunta, eu acho que o cinema de animação é uma arte, pouco a pouco começa a ser considerada como tal, pouco a pouco as pessoas também começam a vê-la não como uma coisa para crianças e para famílias, mas como algo que tem essa capacidade de, às vezes, ou muitas vezes, olhar o mundo de uma forma até mais profunda. E de uma forma que, sei lá, estou-me a lembrar da Valsa com Bashir, não é? Talvez a guerra do Líbano nunca tivesse sido tão bem representada como naquele filme, não é? E pronto, e esse lado e poderia dar aqui algumas dezenas ou centenas de exemplos de coisas que já foram tratadas em imagem real e que o cinema de animação tem uma capacidade de mergulhar de uma forma muito mais profunda e mais tocante emocionalmente para todos nós. Se calhar agora vou acabar por fazer uma pergunta um pouco injusta, que era até para, assim, quase que em forma de fecho. Quais são as coisas que gostaria de destacar para o festival deste ano? O que é que... Lá está, o espaço é imenso, existem muitas secções, mas se tivesse aqui de referir alguns destaques, quais é que escolhia? São 425 filmes. Não, é assim, pronto, não, até começámos a conversa dessa forma e pronto, não escamoteando, não pondo ninguém de parte, naturalmente, que eu diria que a nossa cinematografia portuguesa é para nós um destaque. E naturalmente destacava as 2 longas metragens que temos em competição, a abrir a competição de longas com Os Demónios do Meu Avô, do Nuno Beato, e depois na quarta-feira na Aiola, do José Miguel Ribeiro. Depois na sexta-feira, dia 24, o prémio Vasco Granja, o prémio Sociedade Portuguesa de Autores, para o melhor filme português, onde temos 2 horas de filmes fenomenais. Eu acho que vão ser 2 horas, digo estas 2 horas, mas quando vierem ver as sessões, vocês acham que passou em meia hora. São filmes muito bons, fantasticamente bem feitos e que nos deixam mesmo muito orgulhosos de sermos portugueses quando acaba uma sessão daquela natureza. E por isso eu convido-vos todos, por exemplo, também no dia 24, para ver a sessão de filmes portugueses. Pronto, chamava naturalmente também a atenção, essencialmente porque há muitos filmes que nós já vimos, sei lá, toda a gente já viu o Akira em casa, tem o DVD, tem ver nos canais online, etc. Mas ver o Katsuro Otomo num ecrã de 12 metros com som surround e uma sala escura é outra coisa, não é? E quem diz o Akira, diz o Paprika, diz o Rapaz e o Monstro do Satoshi Kon, do Mamoru Hosoda, dos filmes da Ghibli. Assim, são obras que devem ser vistas e sentidas com muita força. E essa força consegue-se num grande ecrã e com um grande som. Por isso, pronto, naturalmente, chamaria também a atenção. Dentro deste panorama japonês, eu chamava aqui só um destaque para um ocidental, o Michael Dudok de Witt, que conseguiu, por mérito próprio, claro, ser convidado pela Ghibli, e até hoje o único ocidental a ser convidado pela Ghibli para fazer um filme com eles, não é? E A Tartaruga Vermelha é um filme fabuloso, que infelizmente não passou nas salas de cinema comerciais portuguesas e que tem agora também, mais uma vez, na mostra, a possibilidade de ser visto, com a vantagem do Michael Dudok de Witt estar cá, poder-lhe perguntar tudo sobre o filme e ele próprio também de fazer uma masterclass sobre criatividade no cinema de animação, e ele que é um gênio, já com um Oscar na sua algibeira. E pronto, e depois, assim, chamava a atenção, sei lá, a retrospectiva da Joanna Quinn, mais uma fantástica realizadora, uma outra oscarizada, a Joan Gratz, que vem estrear o seu último filme na Monstra e que vai também fazer uma retrospectiva do seu trabalho. Ela que é uma grande realizadora de filmes em tinta animada, e pronto, sei lá, poderia dizer muito mais. Se calhar chamava aqui a atenção uma coisa, desculpem lá, já estou a dizer nas minhas propostas. Não, mas é assim, vamos fazer este ano pela primeira vez, eu diria que naturalmente, tirando os filmes portugueses e japoneses, e sou muito honesto, há outros filmes que são de países em crescimento, não é? Mas há uma coisa que nos enche muito de orgulho nesta nossa programação, que é um programa chamado Anima CPLP,
Ou seja, nós vamos passar filmes de 6 dos novos países que têm a língua oficial portuguesa. E é muito interessante nós conseguirmos reunir filmes de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Santo Tomé e Príncipe, não é? Às quais se juntam naturalmente países com outra história de produção, como sejam Portugal ou o Brasil, mas penso que será um programa muito heterogéneo, por um lado, mas também, ao mesmo tempo, que nos dá esse olhar sobre aquilo que são as outras culturas que falam a nossa língua, mas que são culturas com uma riqueza fabulosa e com as quais nós aprendemos e penso que temos ainda que continuar muito a aprender. E é um programa que eu chamava a atenção também para que todos viessem ver, e ainda por cima tem 2 estreias em Portugal de 2 filmes brasileiros que vale a pena também ver e que vão passar num espaço novo onde vamos fazer este ano o festival, que é o CI Cinema, para além da nossa casa, direi assim, que é o Cinema São Jorge, também quase outra nossa casa, que é o Cinema City Alvalade, e o Museu de Etnologia, o Museu do Oriente. Portanto, digamos que a monstra anda à solta pela cidade de Lisboa durante estes 12 dias. Muito obrigado, Fernando, não só por sua atenção, por entrevista, por esta oportunidade, mas também por dar-me a oportunidade de ver o Akira nos cinemas, como me ensinou, que é uma coisa que eu desejo desde criança. Tenho de apontar a toda a gente que a 22ª edição do Festival Monstra é realizada entre 15 e 26 de março, em diversos cinemas por Lisboa, como já mencionou, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa, Cinema City Alvalade, El Corte Inglês, muitos mais. Podem descobrir mais no site da Monstra, cujo link vamos deixar na descrição também. Estamos completamente ansiosos pelo festival. Novamente, malta, apareçam, não se vão arrepender. O Festival da Monstra dá sempre muita... Não só dá a oportunidade de filmes clássicos novamente a ver no cinema, mas também muito por descobrir novas facetas da animação que entrega todos os anos sempre. Novamente, muito obrigado pela atenção e pela oportunidade, Fernando. E claro, muito obrigado ao Rafael por assistir-me aqui na entrevista. Obrigado a vocês também, e obrigado também por este espaço de divulgação, que é, como dizíamos no início, é fundamental para que as pessoas nos conheçam e venham ao festival, e por isso temos muito que agradecer, e obrigado pelas vossas perguntas, que também me ajudam a refletir sobre, às vezes, as coisas que a gente faz e nas coisas em que estamos inseridos. Obrigado por isso também. Muito obrigado também. E claro, obrigado também aos nossos ouvintes, e não se esqueçam, o Festival da Monstra está perto, aproveitem e até à próxima. A programação está toda em monstrafestival.com. Monstra.